Bom dia. O Senhor Jesus disse que nenhuma profeta é sem honra, a não ser na sua própria pátria, entre os parentes e em sua casa. Não é o meu caso. Graças a Deus por isso. Eu agradeço aos irmãos pela honra que me deram de estar aqui em casa e ter essa oportunidade para falar a palavra de Deus. Eu estou um pouco triste, até aborrecido, porque tem 3 bandeiras aqui. Do Brasil, de Minas Gerais e de Ituiutaba, Uberlândia, desculpa. Fica orgulhoso de Ituiutaba, não? Depois de ouvir o coral de Ituiutaba, fico empolgado. O Jabesmar não concorda comigo, não? Ele falou assim para mim, não? Mas eu fico orgulhoso. Mas não tem a bandeira da Escócia. Se tivesse mesmo a bandeira de Portugal, não é, Cláudio? Ô Joaquim, aquele gajo lá, não? Eu ficaria grato, não? E contente. Mas eu estou muito contente em estar com os irmãos. Gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus para o nosso tema, que é combatendo o bom combate. Estou jogando o ticket para o almoço, né? Fora, né? Desculpa bem, você vai ficar sem almoço, eu só tenho um. 2 Timóteo, capítulo 4. Versículo 6. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Deus há de acrescentar a sua bênção a esta leitura da palavra de Deus. Combatendo o bom combate, aguardando a vinda do Senhor Jesus. Últimas palavras podem ser de inestimável valor. E aqui temos as últimas palavras do apóstolo Paulo. Merecem a nossa atenção. E para nos ajudar na compreensão dos versículos em pauta, eu vou fazer uma coisa bem portuguesa, não? Eu vou começar no fim, no versículo 8, e tratar a última frase do versículo 8. Todos os que amarem a sua vinda. E a primeira coisa que eu gostaria de apresentar é a manifestação do Senhor Jesus. Paulo diz a todos os que amarem a sua vinda. Vocês sabem, eu não preciso dizer para vocês que o Senhor Jesus há de voltar ainda 2 vezes. A primeira vez aos ares para reunir os seus remidos e a segunda vez à terra. A primeira vez aos ares para
congregar os remidos, tirá-los deste mundo, transportá-los para a casa do Pai. A segunda vez, ele vai voltar à terra para reinar aqui com glória e com grande poder. A última vez que o mundo viu o Senhor Jesus foi pendurado numa cruz, rejeitado, desfigurado e morto. A próxima vez que o mundo verá o Senhor Jesus será como Filho do Homem, reinante, glorificado, honrado, coroado. A cidade que fechou as portas contra ele, um dia as mesmas portas serão abertas para o receber e recebê-lo com poder. Se vocês querem a prova disso, leiam por favor Salmo número 24. A vinda mencionada aqui no versículo 8 é a vinda do Senhor Jesus à terra, não a vinda do Senhor aos ares. A palavra vinda aqui é diferente da mesma palavra portuguesa que encontramos em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e versículo 15, onde lemos: dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor não precederemos os que dormem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a palavra que Paulo usa é parousia, que significa presença. No momento o Senhor Jesus está ausente, mas Paulo usa essa palavra e indica esse período entre a sua vinda aos ares e a sua vinda terminará com a sua vinda à terra. O Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Qual é o motivo que o Senhor vem nos buscar? Uma das razões é para que nós estejamos com Ele, não é verdade? Paulo diz com tanto prazer em 1 Tessalonicenses capítulo 4, assim estaremos para sempre com o Senhor. No momento o Senhor está ausente, mas naquele dia Ele estará conosco e nós com Ele. É bom conhecermos a presença do Senhor conosco aqui, não é verdade? Embora não seja uma presença visível. O nosso irmão André tenha falado sobre isso. Não? Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É interessante, Mateus era... Qual é a profissão de Mateus? Cobrador de impostos. Ele recebeu o dinheiro, tinha que dar contas ao governo romano. Ele sabia equilibrar as contas. E o seu evangelho é assim. O seu evangelho começa dizendo, o seu nome será o quê? Emmanuel, que significa Deus conosco. Ele termina o seu evangelho da mesma forma. Ele está a dizer, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas quando Cristo vier aos ares, Ele vai nos levar para o céu e nós vamos estar com Ele para sempre. Em 2 Timóteo capítulo 4, a palavra vinda é outra, é a palavra grega epifaneia, o qual significa manifestação. Quando o Senhor Jesus voltar aos ares, o mundo não o verá. Apenas nós que nele cremos. Quando voltar à terra, será bem diferente. Não será? Temos a prova disso em Apocalipse capítulo 1 e versículo 7. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. E a palavra epifania tem uma ligação com, como já disse, manifestação visual, memorável, brilhante.
E no momento, gente, o nosso relacionamento com o Senhor não é um relacionamento visível. O meu relacionamento com Elizabeth é visível, não é verdade? Gosto de ficar ao lado dela. Não, vocês sabem que ela é a minha querida esposa. Não? E o nosso relacionamento com o Senhor não é visível. Paulo fala em Colossenses capítulo 3 e versículo 3, ele diz, a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Mas um dia será bem diferente. Quando o Senhor Jesus voltar à terra, Ele será acompanhado pela sua igreja. E Paulo menciona isso no mesmo capítulo em Colossenses. Colossenses capítulo 4 e versículo 4, ele diz, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, quando Ele voltar à terra, então também vós, ou nós os crentes, vos manifestareis com Ele em glória. Que dia, gente, não? Eu anelo, eu sei que vocês também anelam a vinda do Senhor Jesus aos ares. E mais tarde, se Deus permitir, na segunda parte, nós vamos falar sobre essa vinda aos ares. Estamos ansiosos para aquele dia. Não? Eu vejo isso pela expressão do seu rosto. Mas estamos ansiosos. Mas eu também estou ansioso para aquele dia quando eu hei de voltar com o meu Salvador para a terra, para reinar com Ele. Sabe por quê? Porque naquele dia, nós, a igreja, traremos a glória do Senhor. A glória da noiva de Cristo. Mas há algo melhor, uma coisa que arrebata o meu coração. E essa verdade encontra-se em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 10, quando ele diz, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia, entre todos os que creem. Eu vou manifestar, vocês, meus irmãos, serão transformados. Vamos ter a glória da noiva de Cristo. Mas naquele dia, quando o Senhor Jesus voltar à terra, o mundo vai ver, vai olhar para nós e vai ver a glória de Cristo, e o Senhor será admirado em nós, a sua igreja. Que privilégio, não? Que honra para nós. Não é pecado dizer aleluia, amém. Não é pecado, gente. Não é isso que o salmista, o escritor, o compositor do hino diz, o sol ao meio-dia não tem tal resplendor, qual há de ter a igreja na vinda do Senhor. Então do esposo, as joias, a noiva há de se ostentar, quando Cristo triunfante aqui reinar. E ele diz, presto vem o dia eterno da sua exaltação. Esse dia desejado por toda a criação. Oh, que canto de vitória! Então há de soar quando Cristo triunfante aqui reinar. Paulo, visando aquele dia da vitória do Senhor, ele fala daqueles que amam essa vinda.
E o verbo amar aqui é um verbo intenso. É o verbo agapão. Esse amor, gente, para com a vinda do Senhor, não é uma emoção que sentimos numa conferência missionária, não. Não é um sentimento frívolo, passageiro, uma emoção que oscila e vacila, mas sugere o resultado de exercer a vontade. O verbo transmite a ideia de amar loucamente, viver para desejar ardentemente, sonhar. Descreve um amor sincero, que é de todo o coração, que é incondicional. E eu pergunto aqui a mim mesmo e a vocês: amamos a manifestação do Senhor com esse amor? A manifestação do Senhor é Jesus. Segunda coisa que nós encontramos aqui, andando para trás, é a distribuição do galardão. Ele diz aqui: desde agora a coroa da justiça me está guardando, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Antes de voltarmos com o Senhor à terra, acompanhando nessa marcha triunfal, haverá no céu o tribunal de Cristo. Será a ocasião em que o nosso trabalho, o nosso ministério serão analisados, examinados e pode ser recompensados pelo Senhor. Há 4 ocasiões quando o Senhor trata desse assunto no Novo Testamento, e a leitura desses trechos mostram que vai ser um momento revelador. A palavra tribunal é uma palavra grega, bema, e significa degrau, tablado elevado, assento de julgamento. E refere-se ao lugar ocupado por um governador, procurador romano, oficial, que estiver atuando como juiz. Pode ver isso em Atos capítulo 28 e versículo 12. Assim, o tribunal de Cristo é o momento em que a igreja será julgado pelo Senhor. Eu gostaria de dizer, gente, algumas coisas rapidinho, em resumo, sobre esse julgamento. Esse julgamento será individual. Cada trecho indicado mostra a natureza particular desse julgamento. Por exemplo, Romanos capítulo 14, versículo 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um. Em 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 13, a obra de cada um se manifestará. Em 1 Coríntios capítulo 4 e versículo 5, diz o apóstolo: e então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. E em 2 Coríntios capítulo 5 e versículo 10, ele diz: para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Cada um. Não seremos julgados em família, em grupo, como a igreja local, mas cada um de nós será julgado individualmente, combatendo o bom combate,
aguardando a vinda do Senhor. O julgamento será impreterível. Temos presenciado a impotência da justiça brasileira, não temos? Datas têm sido marcadas para o julgamento de gente graúda, mas este tem sido adiado, protelado, transferido e, por fim, arquivado. O tribunal de Cristo acontecerá tão certo como a vinda do Senhor. A terceira coisa é que é inescapável. Uma vez citamos os trechos referentes ao tribunal de Cristo e, mais uma vez, eu gostaria de mostrar que ninguém vai escapar de comparecer perante o tribunal de Cristo. Temos dado a ênfase à palavra cada, mas agora veja bem a palavra todos. Diz Romanos 14, versículo 10, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5, manifestará os desígnios de todos os corações. E 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, porque importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai escapar. Algumas pessoas que cometeram crimes contra a humanidade ficaram impunes. Quantos líderes brasileiros têm lesado a nação, mas andam soltos? Eles conseguiram fugir da justiça usando suborno ou outros meios corruptos. Mas nenhum crente conseguirá fugir de prestar contas a Deus. Será imparcial. Provérbios 18, versículo 16 diz, o presente que o homem faz, alarga-lhe o caminho e leva-o perante os grandes. Salomão não está a falar de presente, uma prenda. A Bíblia Viva transmite a ideia certa. Escuta o que diz. O suborno é uma chave mágica que abre muitas portas e leva o homem à presença de homens importantes e autoridades. O suborno oferecido como amizade, como parentesco, podem influenciar o julgamento dos juízes deste mundo. Entretanto, meus irmãos, naquele dia, não estaremos a prestar contas a um apóstolo, a um presbítero, a um mero homem. A Bíblia diz, em Romanos 14 e 12, assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo. A quem? A Deus. Quando Paulo escreveu esta carta, o imperador romano era Nero, homem louco, ser cruel, pessoa impiedosa. Coloquei o relógio aqui e fugiu. Não, é boa ideia, né? Aí a gente não vê. Mas ele era um homem impiedoso e condenou o apóstolo à morte. Não era um reto juiz. Ele condenou um homem inocente. O julgamento do Senhor será imparcial. Porque o nosso Salvador, ele não usa dois padrões, dois pesos e nem duas medidas. Ele é justo.
E especialmente para os jovens aqui hoje à tarde, eu quero dizer que o julgamento é irreversível. É para todos nós. Mas eu quero impressionar os jovens aqui. Uma vez na eternidade. Estão aí escutando? Uma vez na eternidade não será possível melhorar o nosso comportamento, o nosso caráter, aumentar a nossa recompensa. Não será possível uma segunda chance. Não será possível retroceder o relógio e começar tudo de novo. Uma só vida breve passará. Somente o que for feito para Cristo, isto permanecerá. O julgamento será irreversível. O irmão Cláudio ontem à noite falou de santidade, a ideia progressiva da santidade. Gente, graças a Deus lá no céu nós seremos perfeitos como Cristo é perfeito, mas nós não teremos a oportunidade de melhorar a nossa santidade lá. Temos essa possibilidade aqui e agora. Agora, rapidinho, eu gostaria de falar sobre as ocasiões quando o tribunal de Cristo é mencionado. Nós não podemos desenvolver este assunto. Eu aconselho vocês, eu dou graças a Deus porque eu vejo pessoas fazendo anotações. Anotam esses versículos e leiam quando você chegar a casa. Romanos capítulo 14 fala da nossa atitude para com o nosso semelhante. Havia pessoas lá na igreja em Roma que se consideravam assim fortes e outros fracos. Os fracos estavam a censurar os fortes e vice-versa. Eles já estavam assumindo o lugar sobre o tribunal e sendo juízes. O apóstolo Paulo diz, esse não é o nosso direito. O nosso lugar naquele dia futuro será não sobre o tribunal, mas perante o tribunal. E ele aconselha a nós, os crentes, a cuidar do nosso relacionamento com outros irmãos em Cristo. Ele fala da nossa responsabilidade pela maneira como tratamos os nossos irmãos em Cristo, mesmo aqueles que têm convicções que diferem das nossas. Convém que nos lembremos que não somos juízes. Cristo ocupará o tribunal de Cristo. E todos nós teremos que prestar contas. Em 1 Coríntios, a ênfase é outra, é o nosso serviço. A ênfase aqui é a qualidade dos materiais que usamos na construção da igreja local. Devemos construir sobre o único fundamento que é Cristo. Não nos esquecendo, gente, que a igreja não é nossa. A igreja pertence a Cristo. Paulo faz-nos lembrar em 1 Coríntios que a igreja é o santuário de Cristo. E a igreja é de supremo valor para o Senhor. Portanto, devemos ter o cuidado de edificá-la sobre o fundamento que é Cristo Jesus. Devemos ter muito cuidado na construção da igreja local. E devemos usar materiais que têm valor permanente e eterno. Quantos materiais de hoje, gente, não passam de madeira, feno e palha? E não terão recompensa naquele dia.
O Senhor, através do seu servo Paulo, faz um apelo para nós usarmos ouro, prata e pedras preciosas. Há alguma coisa que não será consumido pelo fogo, pelo exame do Senhor, mas que terá o galardão eterno. Em 1 Coríntios capítulo 4, ele fala dos servos do Senhor. Paulo estava a ser censurado por outros, não é? E ele está a dizer aqui em 1 Coríntios capítulo 4, que não devemos ser censurados, nós não devemos censurar os motivos de outros despenseiros de Deus. Não devemos empregar o nosso tempo censurando os motivos de outros servos. E por que não? Paulo diz, olha, não são nossos ministros. Eles pertencem a Deus. E como servos do Senhor, eles são responsáveis pelos seus atos e darão contas a Deus. Sabe, irmãos, se nós estivéssemos ocupados em servir fielmente ao Senhor, não teríamos tanto tempo para julgar os motivos de outras pessoas. Agora, eu não estou dizendo que a igreja não tem o direito de julgar. Tem sim. Inclusive em 1 Coríntios capítulo 5, o Senhor, através de Paulo, condena a igreja por não ter disciplinado alguém, por não ter julgado um caso gritante naquela igreja. Nós podemos julgar atos. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4, não está a falar de atos, ele está a falar de motivos. A única pessoa que pode julgar os segredos do coração é Cristo. E devemos deixar a avaliação dos motivos dos outros com Ele. Paulo não fez sua autoavaliação e pouco se importava com a crítica falsa de terceiros. O apóstolo vivia na presença do Senhor e procurava a sua avaliação. Porque, mais uma vez, eu digo que Ele é o justo juiz. Em 2 Coríntios, capítulo 5, ele fala do nosso ser. Nós, irmãos, devemos ter cuidado com o nosso comportamento. O nosso comportamento não deve ser imprudente. E a lição principal é da nossa atividade, o que fazemos por meio do corpo. Eu gostaria de dizer uma coisa que eu quero que faça vocês pensar. O que nós praticamos, gente, revela o nosso caráter, o que nós realmente somos. E Paulo está a dizer, eu não quero esperar até aquele dia do tribunal para ser manifesto perante Deus. No versículo 11 daquele capítulo, ele diz, eu quero ter uma vida transparente perante Deus, aqui e agora, e não só perante Deus. Eu quero viver de uma forma transparente perante os meus irmãos em Cristo. Devemos viver cada dia, gente, à luz do tribunal de Cristo. E todas, irmãos, as injustiças, ações fraudulentas, hipocrisia, acusações falsas, divisões não justificadas, práticas impuras que não foram confessados aqui, teremos de enfrentar e consertar naquele dia. E irmãos, se não foram tratados aqui, trarão prejuízo para nós. Não estou falando da salvação. Eu estou a falar do galardão e da recompensa. Muito bem. No tribunal de Cristo, Ele distribuirá as coroas, né? Eu não estou falando da Elizabeth, não. Temos a coroa incorruptível para aqueles que subjugarem
o corpo e cortaram a meta com prazer. Ele fala da coroa da exaltação para aqueles que ganharam almas para Cristo. Irmão, chegando na presença do Senhor, você vai ter prazer de dizer: Senhor, eis as almas que eu ganhei para ti, são troféus da sua graça. E a coroa da justiça, mencionado aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, para aqueles que amarem a vinda do Senhor. A coroa da vida para aqueles que suportarem a provação com paciência. Tiago 1 e versículo 12. E a coroa da glória para os presbíteros fiéis. Eu quero terminar dizendo o seguinte, irmãos. Não pensa que todos serão igualmente recompensados, pois não serão. Há muitos corpos celestiais que brilham, mas a glória não é a mesma. Há miríades de estrelas no firmamento, e todas elas brilham, mas o brilho não é igual. E Paulo faz-nos lembrar desse fato, pois escreveu: uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere em glória de outra estrela. O que é que Paulo quer dizer com isso? Se for um crente dedicado, consagrado, fiel, santo, a sua recompensa será bem maior que a do crente que vivia na mediocridade, na periferia da vida cristã. E para isso, irmãos, eu quero dizer aqui, com os meus 73 anos, vale a pena, gente, viver para Cristo e viver para a eternidade. Todos nós que somos crentes, estaremos na casa do Pai, e isto pela graça de Deus. Não há diferença na família de Deus, pois todos nós fazemos parte desta família por fé no Senhor Jesus. A nossa posição no céu é garantida por causa da nossa fé no Senhor Jesus. Mas a nossa posição no reino de Deus, não se esqueça, Paulo está a falar da vinda do Senhor à terra, quando nós veremos para reinar com Ele. A nossa posição, gente, no reino de Deus, dependerá da nossa fidelidade, da nossa produtividade, da nossa dedicação à causa do Senhor e do nosso amor para com Ele. Naquele dia, olhando para o Walter, para a minha posição no reino do Senhor, vocês vão de perceber que tipo de crente eu fui aqui. O meu caráter e a minha santidade. Na antiguidade, o atleta vitorioso nos jogos ganhava um Estefanos, uma coroa feita de folhas de louro. Mas após pouco tempo, essa coroa secava, murchava. Irmãos, a coroa que Paulo desejava ter e que o Senhor oferece ao vencedor é eterna. E mais uma vez, eu quero dizer que vale a pena viver, trabalhar, esforçar-se para ganhar tal coroa. Eu tenho apenas 5 minutos para terminar. E o terceiro ponto que eu quero ir, eu vou resumir tudo, é a deserção de alguns. Esses versículos revelam alguma coisa de Paulo, os seus sentimentos, né?
Paulo afirma que combateu o bom combate, acabou a carreira, guardou a fé, mas nem todos podiam usar as mesmas palavras. E nem todos os crentes de hoje, mesmo os que estão aqui, podem repeti-los. Estes versículos revelam o quanto este servo, ele estava cansado, sofrendo. Vemos a sua indisposição. Paulo escreveu estas palavras estando numa prisão romana. E tais masmorras eram lugares inóspitos, escuros, úmidos, e que não ofereciam nenhum conforto. Foi por essa razão que Paulo pediu que Timóteo lhe trouxesse a capa que deixou em Troade, na casa de Carpo. Ele estava passando momentos de frio e solidão. Os colegas, um por um, tinham deixado Roma, indo a muitas direções. Só Lucas permaneceu em sua companhia. E este servo que conduzia centenas de pessoas aos pés de Cristo, que sacrificou tanto para socorrê-las, que contribuiu muito para o seu progresso espiritual, achou-se desamparado. Eu creio que tem muitos servos do Senhor nessa condição. E foi por essa razão que Paulo pediu que Timóteo trouxesse um rapaz, Marcos. Por que é que ele queria que Marcos estivesse presente? Para que pudesse ministrar a ele. E mesmo na prisão, Paulo tinha visão. Mesmo no cárcere, ele não deixou de combater o bom combate. Ainda se mostrou interessado em pessoas nas igrejas locais. Ele incentivou Crescente a ir para a Galácia, Tito para a Dalmácia, Tíquico para Éfeso. Paulo investiu muito na geração mais nova, encorajando-a ao servir ao Senhor e a fortalecer as igrejas. E nós, os mais velhos, precisamos combater esse bom combate. Nós devemos passar o bastão para a geração futura. E a observação. Ele diz, nem todos que me acompanharam continuaram fiéis. Demos abandonou. E por quê? Por que é que Demos o abandonou? Hein? Não estou ouvindo. Porque ele amou o quê? O presente século. Você nota o contraste? Onde é que começamos o nosso estudo? Ele fala daqueles que amam a sua vinda. Agora ele fala de Demos, que amou o presente século. E é o mesmo verbo que Paulo emprega nas duas ocasiões. Então eu termino perguntando a vocês: estamos desejando ardentemente a vinda do Senhor, o seu reino aqui no mundo? Ou estamos apaixonados pelo presente século? Há, porém, uma grande diferença, irmãos. Sabe por quê? O presente século há de passar, mas a glória do reino futuro do Senhor é eterno e jamais passará. Há poucas semanas eu li essa seguinte frase: quanto a certos crentes, eles adoram o seu trabalho cotidiano. Trabalham para realizar suas brincadeiras. E brincam com as coisas de Deus. Não é o nosso caso. Ou é? Quantos que estiveram conosco na última conferência da IMTAP não estão presentes aqui hoje? Porque, irmãos, eles amam o presente século. Irmãos, o desafio está aí.
Não sejamos como Demas, que abandonou as coisas de Deus, dando valor ao presente século. Vamos ser como Paulo. E vamos sair dizendo aqui, pela graça de Deus, eu vou combater o bom combate. Eu vou acabar a carreira. E eu vou guardar a fé. Que Deus abençoe a sua palavra.